Mulheres turvenses comemoram o Dia Internacional da Mulher doando sangue. Você vai ver também. Mundo continua se preocupando com relação à guerra da Rússia e o aumento do preço dos fertilizantes e do trigo. Instituto Butantan está realizando estudos que podem fazer em breve uma única vacina contra a Covid e influenza. Começou o feirão limpa-nome emergencial do Serasa. Municípios da região foram fortemente atingidos pelas chuvas das últimas horas. Brasileiros com algum tipo de dinheiro esquecido nos bancos já podem conferir e recuperar o valor. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, dia 8 de março de 2022, tempo instável em todo o sul catarinense. O Instituto Butantan está realizando estudos que podem fazer com que, em breve, uma única vacina seja responsável pela imunização contra a Covid e também a influenza. O Instituto Butantan informou que os primeiros resultados de uma vacina única contra a Covid-19 e contra a gripe foram muito promissores. A vacina formou anticorpos reagentes às 3 cepas do vírus influenza, H1N1, H3N2 e B, e ao novo coronavírus. Segundo o Butantan, os testes em humanos podem começar em até 1 ano. O imunizante conta com 2 formulações, a da Butanvac, vacina em desenvolvimento pelo Butantan contra a Covid-19, e a da vacina da influenza, que já é produzida pelo laboratório para abastecer o Programa Nacional de Imunizações. Os pesquisadores afirmaram que a melhora na resposta não foi positiva só em quantidade, mas em qualidade de anticorpos. O estudo indica que essa junção pode aumentar o tempo de produção desses anticorpos e que a resposta imune pode durar muito mais, ser mais efetiva, sem alterar a segurança. Os brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos já podem conferir o valor dos recursos e pedir o resgate. Segundo o Banco Central, a previsão é que 28 milhões de clientes sejam beneficiados. O Banco Central informou que 4 bilhões de reais devem ser pagos a 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas. Até o dia 14 de março, as consultas e pedidos de resgate vão ser liberados apenas para as pessoas nascidas antes de 1968 e para as empresas criadas antes deste mesmo período. Para os demais, os recursos devem ser liberados nas semanas seguintes, conforme programado no calendário do Banco Central. Até o dia 25, quase 117 milhões de clientes já tinham feito consultas no sistema para saber se tinham algum dinheiro esquecido em banco. Segundo o Banco Central, desse total, 26 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas tinham alguma quantia a receber. Quem já fez a consulta inicial foi informado de uma data específica para retornar ao site. E quem ainda não fez a primeira consulta deve acessar o site do Banco Central e fazer a consulta usando o número do CPF e a data de nascimento. Caso o cliente não acesse novamente na data e período informado, deve voltar no sábado da repescagem. E quem perder a repescagem pode solicitar o resgate do saldo existente a partir do próximo dia 28. E começou o feirão limpa-nome emergencial da Serasa, com descontos nas dívidas. A previsão é que mais de 20 milhões de débitos sejam quitados. Mais de 33 milhões de reais em dívidas podem ser renegociados com desconto de até 99% no feirão limpa-nome online promovido pela Serasa. O evento, que conta com a parceria de mais de 100 empresas, entre bancos, empresas de telefonia, varejistas e universidades, que vai até o dia 31 de março. Segundo a Serasa, a edição extra do feirão acontece porque o número de inadimplentes voltou a crescer no Brasil, chegando a 64 milhões 820 mil. Próximo ao número registrado no pico da pandemia, que foi em abril de 2020, que foi de 65 milhões e 910 mil brasileiros inadimplentes. Já o valor total das dívidas é de 260 bilhões e 700 milhões de reais, 2 bilhões a mais do que o registrado em abril de 2020.
Na nova versão do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, além do devedor conhecer e quitar os seus débitos em atraso, ele pode ter acesso à educação financeira. Na última edição do Feirão Limpa Nome, que foi em novembro, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar as suas dívidas atrasadas. Mais de 204 mil lojas foram abertas no setor de varejo no país em 2021, ano marcado pela retomada do consumo presencial, após o fechamento das atividades com distanciamento imposto pela pandemia. Um balanço divulgado em março do ano passado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que em 2020 o varejo brasileiro havia contabilizado a perda de 75 mil lojas. Em 2021, as microempresas responderam por 77,4% do saldo positivo do ano, com 158.023 novos estabelecimentos. As pequenas empresas, com 29.099 novas lojas, responderam por 14,7% do saldo positivo. Entre as atividades, os super e mini mercados ganharam 54 mil lojas. Utilidades domésticas e eletroeletrônicos, 38.700. E vestuário, calçados e acessórios, 28.300. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro responderam por mais da metade da abertura de lojas. O presidente da CNC disse por meio de nota que a flexibilização das restrições impostas ao varejo em diversos estados e municípios, especialmente após o fim da segunda onda da pandemia, além do avanço da vacinação, contribuíram para a tendência de aumento da circulação de consumidores. Segundo a Confederação, esse é o maior avanço anual desde 2018. A seguir, preocupação com o preço do trigo em todo o mundo. A preocupação do mundo inteiro com relação ao trigo, que já está com o seu maior preço dos últimos 14 anos. Os fertilizantes e outros produtos de origem russa vão impactar diretamente a produção brasileira. E se assim for, os preços de vários produtos do dia a dia vão aumentar. Maior produtor de trigo do mundo, segundo maior produtor de fertilizantes à base de potássio e também um grande fornecedor mundial de todos os tipos de adubos, fertilizantes e nutrientes de baixo custo, a Rússia vem enfrentando duras sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia após invadir a Ucrânia. Essa decisão gerou um clima de incerteza no mercado. Produtores do agronegócio brasileiro estão preocupados em garantir condições para a próxima safra. Por ser o maior exportador de soja, café e açúcar do mundo, uma má produção agrícola brasileira fará os preços de alimentos subirem no mundo todo. No mês passado, o grupo russo Acron anunciou um acordo para comprar a UFN3, fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Mas os conflitos podem afetar a concretização da venda, que ajudaria a agricultura brasileira a ser um pouco menos dependente da importação de fertilizantes. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, deixou claro que com a guerra na Ucrânia, não existe mais a garantia de que os russos vão mesmo concluir a compra da fábrica. Além dos fertilizantes, outra preocupação é com o trigo, que já tem o seu maior preço dos últimos 14 anos e chegou a $415 por tonelada. O valor era de $250 no começo do ano. O preço está cada vez mais alto porque a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 28% do comércio global de trigo e a logística ficou cada vez mais complicada com o fechamento de portos e dificuldade no transporte. O Brasil não compra mercadoria da Rússia há 2 anos e importa trigo dos Estados Unidos e de países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai.
O problema não será o desabastecimento de trigo, mas o seu custo no mercado internacional. O brasileiro deve começar a sentir os efeitos na alimentação no final deste mês, quando as indústrias tiverem que comprar as novas safras. Vamos se preparar. Em meio à disparada do preço do petróleo, o Senado Federal deve retomar a discussão sobre projetos de combustíveis. As propostas que tiveram a votação adiada 2 vezes estão na pauta ainda desta semana. Depois de 2 adiamentos, os 2 projetos que propõem alternativas para frear a alta no preço dos combustíveis devem ser votados na quarta-feira no Senado. Em uma rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a votação das propostas em razão do progressivo aumento nos preços do barril de petróleo. Na semana passada, o petróleo do tipo Brent, negociado em Londres, acumulou alta de 20,60% e chegou a quase $120 por barril, o maior patamar desde maio de 2014. A disparada se dá em meio à escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande produtor de petróleo e vem sofrendo uma série de sanções econômicas. Essas retaliações têm estrangulado a economia russa, afetando a logística e prejudicando o escoamento de diversas mercadorias. Um dos projetos em discussão no Senado trata da tributação estadual sobre os combustíveis. A proposta é que a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, passe a ser feita em uma única fase da cadeia de produção e que todos os estados tenham alíquotas uniformes. A medida afeta diesel, biodiesel, gasolina, etanol, gás de cozinha e gás natural e sofre resistência entre governadores e secretários de Fazenda estadual. O outro texto prevê a criação de uma espécie de conta com recursos usados para amortecer o efeito da variação do petróleo no mercado internacional nos preços dos combustíveis no Brasil. Essa conta seria alimentada por diferentes fontes de receitas federais, como parte do lucro pagos das ações da Petrobras à União. E o preço do gás natural voltou a disparar no mercado europeu, no momento em que os Estados Unidos e a União Europeia debatem sanções de energia russa pela invasão da Ucrânia. O preço do gás natural voltou a bater um recorde histórico no mercado europeu e subiu mais de 60%, chegando a 345 euros o megawatt-hora. A flutuação é motivada também pelo temor de problemas nas exportações procedentes da Rússia, que fornece 40% das importações de gás na Europa. Pouco depois, o preço retrocedeu e o gás natural passou a ser negociado a 280 euros. Ao mesmo tempo, o barril de petróleo do tipo Brent do Mar do Norte se aproximou dos $140, o maior nível em quase 14 anos. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou que a Casa Branca e seus aliados estão em negociações para proibir as importações do petróleo e gás da Rússia devido à invasão da Ucrânia. A Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural e um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a continuidade da tramitação do projeto de lei que assegura a instalação de uma delegacia para crimes relacionados a animais. A proposta prevê a utilização de estruturas já existentes em Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a continuidade da tramitação do projeto de lei que obriga o Estado a disponibilizar uma delegacia física para atendimento de ocorrências de maus tratos contra animais. O autor da proposta, deputado João Amin, afirma que o Estado não terá custos com a implantação, já que a intenção é utilizar unidades já existentes em Santa Catarina. Eu acredito que uma delegacia especializada nesse combate aos maus tratos vai fazer com que a população tenha um canal de acesso importante e receba essa estrutura da Polícia Civil mais denúncias e tenha também capacidade de combater os maus tratos. O relator da matéria na CCJ, o deputado Márcio Machado, defendeu a tramitação do projeto com o argumento de que uma unidade física garante a aplicabilidade da lei, dá respaldo ao cidadão e fortalece a importância da denúncia e do acompanhamento policial nas ocorrências. Hoje, Santa Catarina conta com uma delegacia virtual para tratar do mesmo tema. Nós temos que ter um Estado blindado no que tange à proteção desses animais e assim esse projeto é de grande relevância para que a gente possa avançar ainda mais na proteção dos animais.
Outro projeto aprovado pela CCJ proíbe que sejam feitas tatuagens ou colocar piercings em animais. A proposta foi aprovada com a inclusão de uma emenda que garante a aplicação de brincos e marcações em animais como equinos e bovinos, em propriedades rurais, como forma de garantir a identificação e sanidade dos rebanhos. Ainda durante a reunião, os parlamentares admitiram a tramitação do projeto de lei que amplia o prazo de validade de certidões negativas de débitos estaduais. Outra matéria aprovada obriga estabelecimentos comerciais alimentícios a informarem a substituição de queijo, requeijão e de produtos lácteos por opções semelhantes. Também foi aprovada a medida provisória do governo que assegura a manutenção de medidas temporárias pela Secretaria de Estado da Saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os deputados também defenderam a tramitação da proposta que institui o selo amigo da saúde da criança em Santa Catarina. Vamos conferir agora as vagas de emprego que são destaque no site da SIC. 3 vagas de auxiliar de padeiro, 1 vaga de gerente lojista, 1 vaga de mecânico de refrigeração, 1 vaga de vendedor interno, 5 vagas de consultor de vendas, 1 vaga de cobrança, 1 vaga de atendente noturno, 1 vaga de auxiliar administrativo de licitação, 1 vaga de consultor óptico, 1 vaga de designer, 1 vaga de projetista de interiores, 2 vagas de soldador montador, 2 vagas de designer de superfície, 1 vaga de auxiliar de cozinha, 1 vaga de assistente contábil, 1 vaga de caixa e vendas, 2 vagas de almoxarife e expedição, 1 vaga de vendedora de loja de maquiagem, 1 vaga de desenhista mecânico, 1 vaga de entregador, 1 vaga de vendedora auxiliar de sala. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. E a seguir, Dia da Mulher comemorado de forma solidária em Criciúma. Dar a vida e ajudar a salvar vidas. Assim são as mulheres que no seu dia não ficaram esperando presentes e sim foram doar sangue, um gesto que salva vidas. Um gesto que salva vidas. Uma atitude que muitos podem fazer, mas infelizmente poucos ainda se disponibilizam. Mas existem as exceções, como as mulheres jovens e animadas que encararam um pouco mais de 1 hora de viagem para no Dia Internacional da Mulher dar o exemplo e doar sangue. Eu acredito que seja um dia bem interessante para nós mulheres e até porque o pessoal lá das Dores do Turvo fez esse grupo para hoje, eu tive interesse de fazer doação nesse dia mesmo, para a gente mostrar a força da mulher. Andréia faz parte de um grupo de 24 mulheres que estiveram no Hemocentro de Santa Catarina, o Hemosc, para realizarem suas doações. Todas elas são do município de Turvo, localizado no extremo sul catarinense, a cidade que já é conhecida em todo o estado como a cidade dos doadores. Turvo se tornou um município muito consciente em relação à doação de sangue, né? A partir dessa mobilização em Turvo, outros municípios já aderiram à ideia. Foi um projeto que deu certo em parceria com o Hemosc, da forma de organização dos voluntários virem aqui participar da doação. Então tem sido muito bacana toda essa interação, porque é bastante união da população, poder público, do Hemosc, todos juntos por uma causa maior, mantendo assim toda semana grupos de doadores voluntários. Tem sempre uma turma que sai toda semana, então ao longo de todas as semanas do ano tem pelo menos um grupo de doadores com no mínimo de 6 voluntários, mas a média é sempre maior do que essa por semana se disponibilizando. Num total, o Turvo já atingiu no ano de 2021 6% da população como doadora, que é o dobro do que o Ministério da Saúde recomenda por município. Assim como a Marileia, que é agricultora e que além de reunir as amigas para fazer a sua doação, preparou lembrancinhas para distribuir às mulheres que estavam no Hemosc e às servidoras também. Um gesto para agradecer a quem ajuda a salvar vidas. É algo tão maravilhoso
que não dava para deixar em branco, né? A gente é apaixonada por doação de sangue e a gente não ia deixar hoje passar em branco, então tinha que fazer algo diferenciado, né? Algo assim que toque bastante no coração das mulheres que vêm nesse dia, assim, para ser bem bonito, assim. Além de toda a movimentação e trazer a conscientização sobre a doação no pequeno município de pouco mais de 12 mil habitantes, a Marileia vê o gesto de doar sangue como algo inspirador e uma forma de agradecer a sua vida e a sua saúde. Eu acho assim que é uma forma de eu agradecer a Deus a saúde que Ele me dá, porque poder estar aqui e ter a saúde para doar sangue é algo de Deus, né? Que tem tantos que precisam, tem tantos que gostariam, mas não têm a saúde, ou tem que tomar remédio, que não pode. Então, para mim, eu acho que a minha realização dos objetivos de vida, enquanto eu ter saúde, é doar sangue. É uma forma de agradecer a Deus a minha saúde. Parabéns para todas nós mulheres, então, pelo Dia Internacional da Mulher. Vamos agora a um giro de informações pela nossa região. A Prefeitura Municipal de Criciúma comunicou hoje a retomada do atendimento presencial por telefone em 5 setores do Paço Municipal. São eles a arrecadação, fiscalização tributária, recursos humanos, Secretaria de Educação e Centro de Planejamento Urbano, onde também acontecem os atendimentos feitos pela Casa do Empreendedor. Todos esses são os setores que estão funcionando no piso térreo do Paço Municipal. Segundo a nota da Prefeitura, os atendimentos ao público realizados pela Secretaria de Saúde foram redirecionados. O encaminhamento para cirurgias está sendo realizado na Unidade Básica de Saúde da Santa Bárbara, enquanto o setor de regularização, autorizações de consultas e exames, está atendendo na Vigilância Sanitária na Rua Henrique Lage. Quem tem contrato firmado até 2017 com instituições financeiras credoras para o financiamento estudantil FIES pode pedir o refinanciamento da dívida. Por lei, os bancos serão obrigados a conceder descontos que podem variar de 12% a 92%. O saldo devedor poderá ser parcelado em até 150 vezes e, dependendo da situação, as regras do programa foram definidas pela medida provisória 1090/22. A norma foi convertida em lei pelo Congresso Nacional e entrou em vigor na última terça-feira. Atualmente, pelo menos 2 milhões de contratos do FIES estão na fase de quitação com saldo devedor de mais de 87 bilhões de reais. A taxa anual de inadimplência é de 51,7%. A Defesa Civil de Sara ainda faz as contas dos prejuízos causados pelo temporal do fim de tarde desta segunda-feira. Nos dados preliminares, dão conta que 6 casas foram destelhadas, uma escola, galpões foram destruídos com queda total da estrutura do teto, o salão da igreja da comunidade da Ponta do Mato também foi destelhado, muitas quedas de placas, outdoors e árvores. Postes ficaram tombados pela cidade, além do alagamento em vários pontos do município. Forquilinha também registrou prejuízos com as chuvas que provocou destelhamentos, quedas de árvores e postes, tanto na área urbana quanto na rural. Também houve registro de granizos na cidade. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.